Oi, Deus, sou eu de novo. Tô aqui pela trilionésima vez tentando ter uma rotina equilibrada. Eu tava parando pra pensar sobre por que isso sempre foi uma coisa difícil de fazer acontecer e a conclusão que eu cheguei é a de que eu sempre fui muito otimista de que daria tempo pra fazer muitas coisas num dia. E a verdade é que quando eu definia esses objetivos para os dias ou para a semana, eu não estava sendo muito realista. E a consequência disso é só frustração. E aí você pode até pensar, nossa Dani, mas você não fazia planejamento? Fiz. Já usei planner. Continuo usando planner. Mas eu sempre colocava 1000 tarefas em um dia, sem levar em consideração, por exemplo, quanto tempo eu precisava para executar cada tarefa. Agora, por exemplo, eu voltei de viagem no sábado e eu já queria na segunda-feira retomar a minha rotina perfeita com rotina matinal, de acordar, meditar, escrever, fazer uma atividade física, tomar meu café da manhã, tomar meu banho, trabalhar, depois fazer uma pausa pro almoço, depois continuar trabalhando. Só que, de novo, não era realista, sabe? Não era realista. Eu não levei em consideração que, por voltar no sábado, eu tinha pouco tempo pra deixar a casa em ordem depois de quase um mês fora dela. E não é assim, tipo, é só uma poeirinha que eu tenho que limpar e tá tudo certo. Eu já tinha deixado a casa bem adiantada antes de ir embora. Mas, antes de viajar, né? Mas eu tenho 2 gatos e que eles, né, ficaram sendo visitados e cuidados enquanto a gente estava fora. Mas a pessoa que veio cuidar deles, não da casa. Então a casa tava cheia de pelo de gato por todos os lugares. Então eu preciso fazer uma faxina geral na casa inteira. Só que aí eu fico dividida entre 1000 coisas e não conseguindo completar nenhuma delas da forma como eu gostaria. Tipo, nesse ponto, hoje é quarta-feira, nem a casa está completamente limpa, nem eu retomei a minha rotina de trabalho como eu gostaria, nem eu fiz exercício físico como eu gostaria de ter feito. Hoje foi o primeiro dia que eu sentei aqui e fiz a minha yoga, pelo menos a yoga. Quero fazer algo aeróbico também, mas pelo menos a yoga eu precisava muito fazer porque a minha coluna estava começando a doer e eu tenho problema na coluna. Mas pelo menos algumas coisas mínimas eu consegui deixar em ordem, que foi o que eu consegui manter fazendo, né? Tipo, a cozinha tá limpa, o resto da casa eu aspirei pó, aquele pó que a gente aspira assim, arrodeando as coisas, sabe? Eu não arrastei nada. Então, assim, ela tá habitável. E quando eu acordo, eu faço o mínimo, que é ter um tempo pra mim, escrever. Tenho escutado podcast todo dia de manhã, que era uma coisa que eu queria voltar a fazer. Já consegui ir no mercado, que era uma coisa que eu tava muito querendo fazer também, pra começar com a parte da alimentação. Uma coisa que pode até ficar para outro vídeo, mas que era um objetivo que eu adiei por muito tempo, foi a questão da alimentação. E aí sim, gente, trabalhamos com realidade. A mala também não tá desfeita. Então a gente precisou
desocupar, meu namorado desocupou a mala, largou as coisas aqui. Mas é isso, assim, eu penso que esse ano precisa ser um ano em que eu quero ter metas e objetivos mais realistas, de acordo com o que é possível fazer, entender melhor quanto tempo eu preciso levar para executar cada coisa, diminuir distração, porque eu sei que o tempo de executar cada coisa depende de quão focado eu tô para terminar essa coisa. Então, é isso, ser mais realista, entender o momento, entender se tá certo o nível de cobrança que eu tô colocando em mim. Porque, por exemplo, é muito fácil numa semana como essa, em que várias coisas estão pela metade por fazer, é muito fácil eu começar a inconscientemente me punir. Dizer que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir. Não sei se isso acontece com vocês, mas é muito fácil isso acontecer comigo. Mas esse também é um ano que eu quero que seja de mais compaixão comigo mesma, sabe? De pensar assim, se eu pudesse, sei lá, me descolar do meu corpo e me olhar de fora como uma pessoa sensata, uma pessoa compassiva, o que eu poderia dizer pra mim nesse momento que me ajudaria a passar pelo momento que eu tô passando de uma forma melhor. E nesse exercício, né, de fazer isso, porque aí já é uma vitória, eu não me afundar na crítica, né, na frustração e na culpa. Então, eu já consigo me desprender de tudo isso, começar a pensar de um outro ponto de vista, de um ponto de vista de quem pode me ajudar. Porque se eu consigo ajudar outras pessoas, por que eu não posso ajudar a mim mesma? Ah, e o cabelo tá zoado porque eu fiz retoque de raiz, mas não tonalizei ainda. Outra coisa pra fazer. Entende? É muita coisa pra fazer. Nesse exercício que eu faço de me colocar fora de mim, de me ver sobre outra perspectiva, a gata subiu no sofá, véi, não acredito não. Vou deixar ela por enquanto, depois eu tiro ela de lá. Nesse exercício, eu percebi isso. Dani, pega leve com você pra deixar a casa limpa do jeito que você precisa e gosta que seja. Vai levar tempo. Você não quer dedicar todo o tempo que você tem nos próximos dias só pra fazer isso, porque você também tem outras coisas pra cuidar. Você tem a si mesma pra cuidar, alimentação pra cuidar, trabalhos pra realizar. Então, só fica de boa. Se organiza, vê quais são as prioridades, mas não se cobra tanto. Não exija tanto de você diante da situação que você tá agora. Porque o ideal era, se tivesse decidido, o que não foi, se tivesse ficado decidido que segunda-feira passada ia ser o dia que eu ia retomar o trabalho, não era pra eu ter voltado de férias no sábado. Era pra eu ter voltado de férias pelo menos uns 5 dias antes, pra poder organizar a vida, pra estar pronta pra começar, tipo, uhul, acordando, dormindo cedo, acordando cedo, fazendo o seu exercício físico, sua meditação, sua leitura, sua escrita, seu podcast, sua alimentação saudável, seu autocuidado, seu trabalho, sua produção de conteúdo. Precisava ter essa programação antes, só que aí já não teve. Mas é isso, gente. Eu tô aqui compartilhando com vocês essa jornada
que não é de hoje. Eu acho que faz pelo menos uns 6 anos que eu tô tentando ter uma rotina equilibrada, uma vida que vale a pena ser vivida, sabe? Não só viver para trabalhar e voltar para casa e fazer o que tem que ser feito, mas viver uma vida que seja gostosa de viver a cada momento, não só pensando no futuro. É porque o futuro a gente constrói hoje, né? Então, é isso. Acho que é essa reflexão que eu queria trazer, que a gente possa cada vez mais trazer para os nossos dias aquilo que é importante para a gente, que a gente possa ter metas ousadas sobre a nossa vida, nosso dia a dia, mas que, por mais ousadas que sejam, que as ações que a gente decide tomar, porque existe a meta ousada. Para alcançar a meta ousada, a gente precisa de pequenos passos. Então, que esses pequenos passos possam ser passos que a gente está fazendo com consciência, de forma realista e considerando o que é a nossa capacidade hoje de realizar. Então, quanto tempo eu levo para fazer uma faxina? Quanto tempo eu levo para gravar um vídeo, para editar um vídeo, para postar? Quanto tempo eu levo para preparar uma aula? Quanto tempo eu levo para estudar um mapa astral de algum cliente? Então são coisas que eu quero ser cada vez mais consciente de dizer eu sei que dá para fazer, ou eu sei que não, ou eu acho que não vai dar tempo de fazer, e agir menos como se tudo fosse possível assim. Ah, 500 mil coisas para fazer? Vai dar sim. Pode deixar que vai dar. Não dá para viver desse jeito. É injusto com a gente, é pesado. Essas coisas que eu tô falando para vocês aqui, na verdade, são coisas que eu quero deixar alinhadas comigo mesma, sabe? São coisas que eu preciso me lembrar, de me lembrar. Se você também passa por isso, comenta aqui. De repente, quem sabe, a gente não consegue se ajudar ao longo do ano. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.